Invocando a presença de Deus, dou por aberta esse edital de citação e intimação, o nosso primeiro do ano de 2025, desse egresso tribunal pleno, em que temos um recurso, que é também o primeiro de 2025, referente a uma decisão da segunda decisão disciplinar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer os nobres pares, doutor Fernando, doutora Gisele, doutor Arthur, doutor William, o nobre defensor, doutor Gary, que aqui encontra-se presente em público, presencialmente, nossa secretária Ana, e por último, e não menos importante, o nosso procurador-geral, doutor Denis Almada. Doutor Denis Almada já nos informou informalmente, de maneira informal aqui, tendo que a última sessão dele, por razões pessoais. Esse tribunal tem dois sentimentos. O primeiro, já um sentimento de nostalgia, um sentimento já de saudades, de todo o trabalho érduo que Vossa Senhoria, Vossa Excelência trabalhou na frente de toda a Procuradoria. Então, tem aqui o nosso muito obrigado. Eu não poderia deixar de abrir essa sessão agradecendo. E essa construção que nós fizemos, eu como presidente, você como procurador-geral, ela mostrou, com todos os reconhecimentos que nós já tivemos, de alguns prêmios que a gente recebeu, no Gala Futsal e outros mais, mostrando que o tribunal está no caminho certo, com denúncias rápidas, com denúncias com prazos, não deixando expirar as denúncias. Eu tenho certeza que esse trabalho dessa cobrança dos demais procuradores partiu também de Vossa Senhoria. E nesse sentido, então, queríamos, então, agradecer de maneira irrestrita, irrevogável, e dizer que, caso Vossa Senhoria futuramente deseje ter um regresso a esse tribunal, pode ter certeza que terá os melhores acolhimentos e, com certeza, o seu pedido será deferido. Então, mais uma vez, obrigado por todo o trabalho. E passo a palavra, então, ao doutor Denis, caso queira se manifestar. E mais alguém, se quiser, antes do doutor Denis, se alguém quiser fazer agradecimento a ele, ao nosso procurador-geral, que assim o faça. Se não, passo também a palavra já ao doutor Denis. Vamos lá. Senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. Peço a gentileza de fazer, ao final da sessão, uma breve manifestação, até para não atrapalhar os primeiros julgamentos. Se Vossa Excelência considerar o final da sessão, prometo ser breve. Mas, desde logo, já agradeço pelas palavras e tenho certeza que o meu sentimento também é nisso aqui, de estar nessa função e esse tribunal nesse momento. Mas, ao final, se Vossa Excelência considerar as palavras, me manifesta de maneira definitiva. Considerei. Assim eu farei. Então, realizado essa breve manifestação, esse breve agradecimento, que continuará ao final. Então, nesse ato, determino o apregoamento do recurso 1/2025, autos primários 359 de 2024, Marreco Futsal, recurso referente à decisão da segunda comissão disciplinar, em que os requerentes são Rodrigo Dalla Vecchia, membro da comissão técnica do Marreco Futsal, e também Sérgio Barbosa da Silva, atendente do Marreco Futsal. O nosso nobre relator, doutor Arthur, tem a palavra para conferir o relatório. Obrigado, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para saudar o doutor Denis, agradecer o trabalho que ele desenvolveu nesse tempo. E, como bem o presidente disse, o trabalho desenvolvido por ele aqui no tribunal foi excelente. Parabéns, e que você, em sua vida profissional e particular, continue tendo esse sucesso que você teve aqui perante o tribunal. Também saúdo a doutora Ana, o doutor Humberto Ugali, os nobres membros do nosso Tribunal Pleno, e eu vou passar a relatar esse processo. É o recurso voluntário 01 de 2025, os recorrentes são Rodrigo Dalla Vecchia e Sérgio E. Barbosa da Silva. Recorrida é a Procuradoria de Justiça Desportiva, com origem na segunda comissão disciplinar, por incursões nos artigos 243F e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Portanto, trata de recurso voluntário interposto pelos recorrentes, integrantes da entidade de prática desportiva Marreco Futsal, em face da decisão proferida pela segunda comissão disciplinar,
do TJD do futsal do estado do Paraná, que condenou o primeiro recorrente a multa de R$300 e suspensão por 7 partidas, por infração aos artigos 243F e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e o segundo recorrente, a multa de R$200 e a suspensão por 8 partidas, por infrações ao artigo 243F. Foi requerido o efeito suspensivo ao recurso, que foi concedido parcialmente em decisão do dia 3 de março deste ano. Posteriormente, foi apresentado o pedido de reconsideração, que foi negado. Relembrando os fatos objeto do recurso, a Procuradoria de Justiça Desportiva ofertou a denúncia dia 25 de novembro de 2024, trazendo como fundamento da sua peça acusatória os seguintes fatos e normas aplicáveis ao caso. Em relação ao primeiro recorrente, Rodrigo. O senhor Rodrigo Dalla Vecchia, também, abrindo aspas, o senhor Rodrigo Dalla Vecchia, também identificado com o uniforme da equipe Marreco e que faz parte da comissão técnica da categoria de base dessa equipe, invadiu a quadra de jogo assim que encerrada a partida, indo de forma incisiva e gesticulando de forma assintosa em direção ao árbitro auxiliar, com as seguintes palavras: são safados, estão nos roubando aqui na nossa casa, sem vergonha, não tem vergonha na cara. Continuou proferindo essas palavras, apontando com o dedo em riste em direção ao árbitro. Fecha aspas. Em relação ao fato 1, requereu a Procuradoria a aplicação da pena prevista no artigo 258-B do CBJD, em razão da invasão da quadra. Em relação ao fato 2, requereu a recorrida a aplicação da pena prevista no artigo 243-F, uma vez que os xingamentos proferidos contra o árbitro auxiliar caracterizam a ofensa à honra. Em relação ao fato 3, requereu a Procuradoria também a aplicação da pena prevista no artigo 243-F, uma vez que os xingamentos proferidos em continuidade contra o árbitro principal também caracterizam ofensa à honra. Em relação ao segundo recorrente, Sérgio, aspas, relato ainda que o atendente da equipe Marreco Futsal, senhor Sérgio Ernesto Barbosa da Silva, registro 14.290518-3, assim que o jogo se encerrou, foi em direção ao árbitro auxiliar, de forma ríspida, gesticulando de forma assintosa e, ao se aproximar do árbitro, apontar com o dedo em rixe em direção ao rosto do mesmo, gritando as seguintes palavras: você não tem vergonha na cara de não marcar nada naquele lance. Você sabe que errou, vagabundo, sem vergonha, ladrão, isso é safadeza. Em seguida, se dirigiu a mim, árbitro principal, persistindo num tom ríspido e gesticulando de forma assintosa, dizendo: ele se omitiu, não quis marcar, é safado. Novamente retornou em direção ao árbitro auxiliar e, com 2 dedos em rixe em direção ao rosto dele, seguiu proferindo as palavras: não marcou porque não quis, são safados mesmo. Isso é safadeza. Se omitiu, não conhece a regra. Neste momento, o policiamento solicitou nos levar ao vestiário para que pudessem continuar nos dar segurança. Fecha aspas. Em relação ao fato 1, requereu a Procuradoria a aplicação da pena prevista no artigo 258-B, em razão da invasão da quadra. Em relação ao fato 2, requereu a Procuradoria a aplicação da pena prevista no artigo 243-F, uma vez que os xingamentos contra o árbitro auxiliar, em 2 momentos, caracterizam ofensa à honra. Em relação ao fato 3, requereu a Procuradoria também a aplicação da pena prevista no artigo 243-F, uma vez que os xingamentos proferidos em continuidade contra o árbitro principal também caracterizam ofensa à honra. Desta forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva ofertou a denúncia e esta foi devidamente recebida e processada pelo TJD. No dia 5 de fevereiro, ocorreu a sessão de julgamento do presente caso, com a devida instrução, conforme ata 02 de 2025, onde, após realizados os atos, a comissão disciplinar proferiu a seguinte decisão referente aos horas recorrentes. Denunciado Rodrigo. Ocorreu a reclassificação do artigo 243-F para 258, parágrafo 2º, inciso 2, e por unanimidade de votos, a infração 1 foi absorvida pela infração 2, como previsto pelo artigo 183. Por unanimidade de votos, foi condenado a pena de multa de R$300 em concreto e 5 partidas de suspensão em concreto, em razão da infração artigo 243-F. Por unanimidade de votos, condenado a pena de 2 partidas de suspensão em concreto, em razão da infração artigo 252, parágrafo 2º, inciso 2. Denunciado Sérgio.
Por unanimidade de votos, a infração 1 foi absorvida pela infração 2, conforme previsto no artigo 183. Por unanimidade de votos, condenada a pena de R$ 100 em concreto e 4 partidas de suspensão em concreto, em razão da infração do artigo 243-F. Por unanimidade de votos, também condenada a pena de multa de R$ 100 e 4 partidas de suspensão em concreto, por também infringir o artigo 243-F. Portanto, o colegiado, por unanimidade de votos, condenou o primeiro recorrente a multa de R$ 300 e suspensão por 7 partidas, por infração aos artigos 243-F e 258, parágrafo 2º, inciso 2, e o segundo recorrente a multa de R$ 200 e suspensão por 8 partidas, por infração ao artigo 243-F, por 2 vezes. O acórdão lavrado em folhas 81 a 97 reduz a termo o julgamento. E resignado com a decisão da comissão disciplinar, os recorrentes interpuseram recurso voluntário. O recorrente Rodrigo pugna pela desqualificação da segunda conduta imputada para a infração do artigo 258 do CBJD, pois entende que o próprio árbitro não relatou a ofensa à sua honra, que seria um conceito subjetivo. Não poderiam os auditores da respeitável comissão disciplinar aplicar a pena prevista no artigo 243-F. Quanto à terceira conduta, requer-se que, assim como ocorreu com a primeira, seja absorvida pela segunda, uma vez que, conforme demonstrado na instrução probatória, todos os fatos envolvendo o recorrente decorreram de um único contexto, sendo plenamente aplicável ao caso o disposto no artigo 183 do CBJD. Requeriu que, caso não seja esse o entendimento deste tribunal, fosse aplicada a pena mínima prevista no artigo 258 do CBJD, com a conversão da penalidade em advertência. Por fim, requeriu que fosse afastada a aplicação da pena pecuniária. Já o recorrente Sérgio pugna para que a pena decorrente do fato 3 seja, pelo princípio da construção, absorvida pela pena decorrente do fato 2. Alega que, abre aspas, o artigo 243-F do CBJD exige, para sua caracterização, uma ofensa direta e objetiva à honra da vítima. No entanto, as expressões atribuídas ao recorrente, apesar de impróprias, situam-se no campo da indignação momentânea e da crítica acalorada, não sendo suficiente para configurar violação à honra de forma isolada, fecha aspas. Alega ainda que, abre aspas, há que se considerar que as palavras supostamente proferidas pelo recorrente foram interpretadas subjetivamente se a devida demonstração de que os árbitros se sentiram pessoalmente atingidos em sua honra subjetiva, requisito essencial para a tipificação do artigo 243-F do CBJD, fecha aspas. Assim, pugnou pela absorção do fato 3 pelo fato 2, e em seguida a sua desqualificação para a pena prevista no artigo 258 do CBJD, uma vez que entende não haver prova da ofensa direta aos árbitros, em seguida convertendo-a em advertência. Por fim, requereu que fosse afastada a aplicação da pena pecuniária. Por sua vez, a Procuradoria apresentou contra-razões pugnando pela manutenção total da pena aplicada, alegando em síntese que ocorreram os fatos narrados na súmula e as provas, imagens, através da transmissão da partida, justificam a punição aplicada aos recorrentes. Discorre a Procuradoria que, abre aspas, ficou comprovado o comportamento desordenado e inaceitável dos recorrentes, que os fatos, abre aspas, prejudicam a integridade dos eventos esportivos e prejudicam a reputação do esporte, fecha aspas, e que as condutas dos representantes da EPD Marreco Futsal, abre aspas, comprovam descontrole e grande desrespeito às autoridades máximas da partida, fecha aspas. A Procuradoria também afirma que a insatisfação não pode ser manifestada com agressões físicas ou verbais e ameaças, e que foi necessária a intervenção da Polícia Militar para conter e desencorajar torcedores de cometer atos mais hostis à equipe de arbitragem, abre aspas, que muito foi motivada e fortalecida pelo comportamento dos representantes da EPD. Assim sendo, a Procuradoria pugnou pela manutenção da pena aplicada para, abre aspas, dar um exemplo de força da efetividade dos tribunais esportivos de modo preventivo e em caráter pedagógico. Fecha aspas, esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço, nobre relator. Aprovas a serem recebidas, Procuradoria, Partidas póstumas do processo. Isso.
não teve acesso. Então, tendo em vista que o recurso é por parte do Marreco, né, na defesa do seu membro da Comissão Técnica do ADN, tem a palavra, então, a defensora, o doutor Gato. Perfeitamente. Eu não sei se no caso da Cacau. Não, vou falar do Berto, Agora que foi passada a palavra formalmente, gostaria de cumprimentar os novos auditores desse Tribunal Pleno, gostaria de cumprimentar o auditor relator, o doutor Arthur, o doutor William, quem convive bastante lá no futebol de campo, o Petro, o Fernando, e a doutora José. Uma boa noite. Doutor Denis, em especial, sabe que é um prazer estar aqui na sua última sessão. E também tem na nova. Mas mesmo estando sempre de lados opostos do técnico, é sempre um prazer debater tecnicamente com Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem feito um trabalho, eu sei bem como é hercúleo, junto à Procuradoria, e que muito contribui com o desporto, com o futsal paranaense, que, como dito pelo nosso presidente, tenho certeza que assim seguirá. Deixo, então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Presidente, para ser bem objetivo em relação ao recurso, até porque de vários fatos ocorridos e objeto de julgamento, recorremos apenas de 2, que são os apenamentos aplicados ao senhor Rodrigo Della Vecha e ao Sérgio Ernesto Barbosa da Silva. E por que recorremos em relação apenas a esses 2? Entendemos que a pena aplicada a ambos, da forma que foi aplicada, acaba gerando uma punição que não condiz com os fatos que ocorreram. E aqui não se nega os fatos. Aqui não se nega que houve um problema, que houve um certo tumulto ali, que tanto o senhor Rodrigo Della Vecha quanto o senhor Sérgio Ernesto acabaram reclamando de forma exacerbada contra decisões da arbitragem. Mas na justiça esportiva, nós não podemos ignorar os fatos que geraram o comportamento que vem denunciado no presente processo. Vocês olharam o vídeo da partida, é nítido que houve um erro, protesto por parte do árbitro. O goleiro solta a bola para sair do jogo e pega a bola fora da área. Isso, por si só, gerou uma indignação na comissão técnica. Mas não suficiente fosse, houve um ato de um policial, não sei se Vossa Excelência viram no vídeo, o policial, no meio ali da confusão, ele joga spray de pimenta em crianças e mulheres que estavam próximos à tela da quadra. E esse ato desse policial é o que acaba gerando uma confusão muito maior do que aquela que se iniciou. E ali os fatos acabam ocorrendo. A segunda comissão entendeu que tanto o senhor Rodrigo Della Vecha quanto o senhor Sérgio Ernesto, em relação aos primeiros fatos, houve absorção pela Constituição do artigo 183 para que fossem apenados tão somente pelo artigo 243F em relação ao segundo fato, estando ali a denúncia por invasão absorvida por esse fato. E a defesa entende que toda a conduta deve ser tipificada em um único apenamento, porque todo o contexto daquela confusão se deu de uma vez só. Eles estavam dentro da quadra, acabaram nos contando, reclamando de forma exagerada em relação ao árbitro, e então o que se requer aqui seja aplicado o artigo 183 em relação a todos os fatos em que os recorrentes foram denunciados, e assim reduzindo, portanto, o apenamento desses nos termos que foram apenados, em relação aos termos que foram apenados pela segunda comissão. Vejam só, Rodrigo Della Vecha, 7 partidas, 5 partidas pelo artigo 243F, 2 partidas pelo artigo 258. Quais foram as palavras ditas pelo senhor Rodrigo Della Vecha? Aqui peço licença até para fazer a leitura, como já feita pelo nobre relator, mas vamos lá. Quais foram as palavras? São safados, estão nos roubando aqui nessa casa, sem vergonha, não tem vergonha na cara. Não desabafo. Pode ser uma conduta contrária à ética esportiva, mas para que se configure uma ofensa à honra subjetiva do árbitro, é necessário que o árbitro relate que assim se sentiu. É necessário que o árbitro, pelo menos, descreva no relatório do jogo que se sentiu ofendido em sua honra subjetiva, exatamente como prevê o artigo 243F do CBJD. E não há essa descrição. Há apenas a descrição do que foi dito em meio à confusão.
Posteriormente, o senhor Rodrigo Dalla Vecchia falou o seguinte, aí não tem a especificação do que ele proferiu, mas diz, continuou proferindo essas palavras. Continuou proferindo quais palavras? É necessário especificar, é necessário individualizar a conduta. Se não é possível saber quais foram as palavras ditas na segunda conduta, aplique-se então o artigo 183, porque ocorreu uma vez só. Então, por esse motivo, o que se requer em relação ao senhor Rodrigo Dalla Vecchia não é nem a sua absolução, é a redução da pena aplicada a ele. Ele errou, ele sabe que errou, ele tem ciência das consequências dos seus erros, mas 7 partidas, por essa descrição que eu acabei de ler aqui, acaba, sim, sendo exacerbado. Em relação ao senhor Sérgio Barbosa, o senhor Sérgio Barbosa estava um pouquinho mais nervoso, o senhor Rodrigo Dalla Vecchia, e, segundo o árbitro, proferiu palavras que também não agradaram o árbitro, e por isso veio denunciado. Quais foram as palavras ditas? Você não tem vergonha na cara de não marcar nada naquele lance. Estava fazendo o quê? Reclamando da não marcação de uma infração cometida pela equipe adversária. Você sabe que errou. Indignado, questionando, você sabe que errou. Aí ele vem e fala os palavrões. Vagabundo, sem vergonha, ladrão. Mais uma vez, o árbitro não descreve que se sentiu ofendido. E caberia a esse tribunal fazer uma análise subjetiva de como se sentiu o árbitro com as palavras ditas pelo denunciado? Se nem o árbitro que ouviu essas palavras em quadro descreveu que se sentiu ofendido em sua honra, na sua súmula, não obstante, posteriormente, vem a descrição. Em seguida, se dirigiu ao árbitro principal, persistindo num tom ríspido e gesticulando de forma assintosa, dizendo, ele se omitiu, não quis marcar, é safado. E aqui é importante. Em seguida, se dirigiu a mim, árbitro principal. A quem ele estava se referindo? Ao árbitro principal? Não, ele estava reclamando para o árbitro principal que o árbitro assistente não havia marcado um lance que, no entender dele, foi muito claro. Então, qual é a segunda conduta? É reclamar para o árbitro principal de uma marcação ou não de falta do árbitro auxiliar? Essa conduta se enquadra no dispositivo do artigo 243-F? Entendemos que não. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, em seguida, se dirigiu a mim, árbitro principal, persistindo num tom ríspido e gesticulando de forma assintosa, dizendo, ele se omitiu, não quis marcar, é safado. Ele continuava se referindo ao árbitro auxiliar e não ao árbitro principal. Não é uma nova conduta. Ele segue reclamando do árbitro auxiliar. E, por fim, novamente, retorna. Então, veja só, ele vai no árbitro auxiliar, vai no árbitro principal reclamar do árbitro auxiliar e retorna ao árbitro auxiliar para conferir mais algumas palavras ali em tom de reclamação. Uma única conduta. Ele não ofendeu o árbitro principal, ele ofendeu apenas o árbitro, ofendeu ou proferiu palavras contrárias à ética desportiva apenas em relação ao árbitro auxiliar. Então, por esse motivo, requer sim a aplicação do artigo 183 do CBJD com a redução do apenamento aplicado pela segunda comissão desse Tribunal de Justiça Esportiva. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e devolvo a palavra ao presidente. Agradeço a manifestação do nosso defensor e passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, obrigado pela opção da palavra, os presidentes do secretário do Tribunal, do Peterson, eu dei a oportunidade para cumprimentar o Dr. Fernando, a Gisele, o Dr. Arthur, o Dr. William, que se encontram em forma virtual, o Dr. Rafael Galli, nosso procurador-geral do futebol de campo, que exerce com maestria os processos lá no campo. Nós sabemos que todo ano parece tarefas complicadas, não é diferente aqui também, né? Mas agradeço pelas palavras ditas e pode ter certeza que também fruto do mesmo sentimento por Vossa Excelência, que sempre que nos encontramos, seja no campo, seja na Secretaria de Futsal ou até mesmo aqui, foram raras vezes, mas sempre um debate muito técnico e sempre pautado no respeito. Cumprimento também a você, secretária regional, doutora Ana. E em relação ao processo, excelências, primeiramente, a questão da disputa da falta, que não teria sido observada pela arbitragem, ela foi objeto de impugnação de partida e foi rejeitada, e na impugnação consta um ofício da CONMEBOL, a Federação Paranaense de Futsal, em que os diretores lá da organização reconhecem o acerto da equipe de arbitragem. Então,
Então, excelência, aqui, de imediato, não há qualquer justificativa para que os denunciados agissem daquela forma, pois não tinham razão, pelo menos conforme foi o entendimento até dessa corte, ao rejeitar o pedido de impugnação. Em relação às imagens do policial, às ocorrências, de fato isso ocorreu, dá para ver na imagem do policial apertando os peitos de pimenta, jogando os peitos de pimenta, não tinha crianças, mas ao lado dessas crianças também dá para ver torcedores chutando a estrutura de proteção, jogando líquidos na quadra, ou seja, excelências, assim como teve uma ocorrência da polícia, também teve ali o exagero e a gravidade da conduta dos torcedores. De todo modo, excelências, vejam que a relação da atitude da polícia não tem nada a ver com a relação dos denunciados com a equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem, certamente, não são policiais, não tiveram qualquer poder sobre os policiais que agiram daquela forma, sobre esse policial que agiu daquela forma. Então, não haveria qualquer vinculação entre o que o policial fez e as reclamações com o árbitro. Interessante que para as reclamações, excelências, não guardo impedimento, não tenho esse impedimento do defensor, no sentido de que haveria essa necessidade de um relato do árbitro dizendo que sentiu ofendido de sua honra subjetiva. Veja, excelências, que o próprio 253F não traz essa obrigatoriedade. Por outro lado, eu entendo que, para que se aplique o 253F, deve ter uma ofensa, não é qualquer ofensa a um, mas sim uma ofensa alguma relacionada ao desporto, que é justamente o que traz o artigo. E nesse caso, excelências, tanto o denunciado Rodrigo como o denunciado Sérgio, ambos proferiram palavras como ladrão, vocês vieram nos roubar, vocês já vieram mal intencionados, dando a entender justamente que a equipe de arbitragem, que lá estava para quitar o jogo, na verdade estava lá já com um conluio para prejudicar a equipe de uma época, porque a procuradoria do dia bem diferente. Dito isso, excelências, o senhor Rodrigo não me parece que tenha razão no recurso, porque ficou bem aplicada a pena 253F com as 5 partidas, dada a gravidade das situações ali relatadas. Não me parece também, excelências, que tenha que haver aqui a absorção, considerando que uma conduta foi em relação a um árbitro e a outra conduta em relação ao outro árbitro. Todavia, quando a pena de 2 jogos, eu entendo que ali existe uma razão, se pode ser se entender também, porque não foi relatado com essas palavras, o árbitro simplesmente mencionou que foram as mesmas palavras. Porém, pela própria lado da súmula, se observa que o denunciado, ele agiu com dedo em vista no árbitro. Então, aí sim temos uma reclamação assintosa que se aplica 258 para o inciso 2, e considerando que considerando que a comissão desclassificou 253F para 258, a sua segunda conduta, me parece exagerada apenas 2 jogos. Então, excelência, se Vossa Excelência entender que há uma certa razão, a procuradoria pede que seja, no máximo, para que a segunda conduta 258 ela seja minimizada, né, seja reduzida a punição para uma partida apenas e não para as 2 que ficaram. Se Vossa Excelência entenderem, sim, pela ocorrência da absorção 183, pede-se a manutenção da pena 253F das partidas pelo menos. Em relação ao senhor Sérgio, a devida vez que a defesa brilhantemente trouxe aqui os seus argumentos, mas também não me parece que tenha havido qualquer confusão em relação a quem dirigiu essa palavra e quais são as palavras ditas. Aqui há, sim, também a ofensa com o fato relacionado ao desporto, conforme já mencionado no início da sustentação. Há, sim, a distinção das condutas. Primeiro fez uma conduta, depois foi e fez a outra conduta, retornou e fez a terceira conduta em relação ao árbitro auxiliar. Pelo que se pede que seja mantida pela gravidade desse caso, até mesmo porque o senhor Sérgio ele pegou a mínima da infração, 253F, que são as 4 partidas, conforme teve o artigo do seu parágrafo primeiro. Não há de se falar em qualquer redução nesse sentido, que já está na mínima, não se aplica aqui a redução pela metade nessa proteção específica, pelo que se pede seja a manutenção da decisão quanto ao ponto, se Vossa Excelência assim não entenderem, que ao menos seja mantida a punição das 4 partidas, caso haja absorção do 183. É a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Em discussão, é uma falha, mais algum pedido de esclarecimento dos autores? Não havendo mais nenhum pedido de esclarecimento, passo a palavra ao doutor relator para que profira o seu voto. Obrigado, senhor presidente.
Primeiramente, em relação ao recorrente Rodrigo, referente ao fato 2, entendo que as palavras proferidas em face ao árbitro auxiliar, como, abre aspas, são safados, estão nos roubando aqui na nossa casa, sem vergonha, não tem vergonha na cara, fecha aspas, são ofensas à honra por fato relacionado ao desporto que caracteriza um tipo penal desportivo esculpido no artigo 243-F, e a pena aplicada acima do mínimo de 4 partidas se justifica, na minha opinião, corretamente em razão do seu antecedente não específico. Quanto à multa de R$300, também entendo conforme decidido pela comissão disciplinar e voto por mantê-lo. Como bem destacado no acórdão recorrido, em relação ao fato 2, abre aspas, tal atitude revela não apenas um desrespeito à autoridade da arbitragem, mas também uma clara tentativa de desqualificar a conduta dos árbitros de forma intimidatória e provocativa, fecha aspas. E, abre aspas, embora a ofensa à honra seja uma questão subjetiva, os termos utilizados pelo acusado como safado e roubano ultrapassam os limites do que poderia ser considerado uma simples irritação momentânea, configurando uma agressão verbal de forte conteúdo ofensivo, fecha aspas. Em relação ao fato 3, entendo que a tese de que a conduta seja absorvida pelo fato 2 não merece prosperar em razão de que as vítimas são árbitros distintos. O fato 2 foi cometido em face ao árbitro auxiliar e o fato 3 em face ao árbitro principal, como se observa da súmula. E a conduta se amolda no que foi capitulado no acórdão recorrido, ou seja, desrespeitou o árbitro ao dizer com 2 dedos em riste, abre aspas, não marcou porque não quis, são safado mesmo, isso é safadeza, fecha aspas. Quanto à penalidade aplicada ao fato 3, descrito no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, também entendo como correta, mesmo acima do limite legal de uma partida de suspensão em razão do seu antecedente não específico, pois apontar o dedo em riste e ainda naquela circunstância é sim, a meu ver, um desrespeito contra a arbitragem no entendimento deste relator. Dessa forma, em relação ao recorrente Rodrigo, voto para manter a condenação nos termos do acórdão recorrido. Em relação ao recorrente Sérgio, quanto à condenação referente ao fato 2, em que proferiu as seguintes palavras ao árbitro auxiliar, abre aspas, você não tem vergonha na cara de não marcar nada naquele lance, você sabe que errou, vagabundo, sem vergonha, ladrão, isso é safadeza, fecha aspas. E, abre aspas, não marcou porque não quis, são safado mesmo, isso é safadeza, fecha aspas. E quanto ao fato 3, em que proferiu as seguintes palavras ao árbitro principal agora, abre aspas, ele se omitiu, não quis marcar, é safado, fecha aspas. Entendo também que se amolda ao que prevê o artigo 243-F, já que as palavras proferidas extrapolam o mero inconformismo com as decisões tomadas na partida, e adentro no aspecto da dignidade moral por fato relacionado ao desporto. Como fundamentado no acórdão recorrido, abre aspas, tais expressões de caráter depreciativo e agressivo não apenas violam os princípios da convivência harmoniosa e do respeito mútuo no contexto esportivo, mas comprometem a autoridade da arbitragem, fundamental para a boa condição das competições, fecha aspas. O recorrente Sérgio possui 2 condenações por desrespeitar a arbitragem, uma no ano de 2018 e outra em 2022. Entre outras 10 partidas de suspensão entre novembro de 2022 e setembro de 2023, conforme documento de folha 41. Assim sendo, voto para manter também a condenação mínima imposta ao recorrente no acórdão recorrido, tanto em relação à multa pecuniária quanto às partidas de suspensão, já que o mesmo não possui antecedentes e a pena aplicada já assim considerou. No entendimento deste relator, os fatos narrados na súmula não são passíveis de reclassificação para o artigo 258, por entender que os fatos narrados se amoldam ao 243-F e o 258, parágrafo 2º, inciso 2. Cabe destacar que, em audiência, o árbitro principal e testemunha Tiago Guedes da Silva confirmou, após ser questionado pela Procuradoria, que ocorreram ofensas contra ele e o árbitro auxiliar. Ou seja, os árbitros se sentiram ofendidos com os fatos. Inclusive, a própria testemunha, árbitro principal, confirmou que recebeu xingamentos como vagabundo e ladrão, entre aspas. Ademais, os fatos ocorreram após a invasão da quadra pelos recorrentes,
Ou seja, na visão deste relator, foi um ato pensado antes da conclusão da partida, ou seja, havia uma intenção de ofender. E, não obstante ao ótimo trabalho da defesa, Dr. Rafael Galli, em buscar reformar a condenação da oriunda da segunda comissão disciplinar, eu entendo que a decisão deve ser mantida na íntegra. Nesse sentido, voto para negar provimento aos recursos interpostos, mantendo na íntegra a condenação imposta pela segunda comissão disciplinar, desde já prestando homenagem ao excelente trabalho feito pela defesa. Esse é o voto, senhor presidente. Exato, voto. Passo a acolher os demais. Então, em relação ao Rodrigo Dallavecchia, conhece do recurso, mas o mérito nega seguimento. Há voto divergente? Não, vendo é o... Eu realmente, boa noite a todos. Brilhante, como sempre, a relatório e o voto do Arthur, mas eu não consigo ver da mesma forma que ele, eu não consigo ver essa ofensa à honra. Eu aplico o 183 no Rodrigo, aplicando o 258, absorvendo o 243, porque eu acredito que foi uma conduta contrária à disciplina e não compensa o que ocorreu ali, por mais que ele tenha falado palavras, chamou de ladrão, mas sempre acontece isso na maioria dos jogos e raramente a gente julga pelo 243. Então, o meu voto é a aplicação do 183, condenando no 258 em 3 partidas em concreto, do Rodrigo. E quanto ao Sérgio... É o Sérgio Fernando. Ah, tá, só do Rodrigo? Então, do Rodrigo é isso. Quer proferir inteiro? Já vai divergir? Eu já começo a fazer todo mundo. Vou divergir, porque eu também vou desclassificar para o 258, aplicando 3 partidas em concreto. Também. Mesmo porque a reincidência dele é de 2022. Nós estamos jogando um caso de 2024, essa reincidência já... Mas não houve. Mas não considerei a residência, foi só citado. Só mencionou. Mas mesmo assim, eu desclassifico do 258. O histórico do Sérgio. Só para título de esclarecimento, desclassificou 2 ou absorveu? Não, o primeiro eu absorvi. Não, os 2. Eu coloco no 183. Ah, tá. Ela absorve e desclassifica. Ela absorve e desclassifica. Porque ele foi reclamar do segundo árbitro que o primeiro não tinha dado. Para mim, isso foi um ato contínuo. Ele estava um e do outro. Ele entende ela do ato contínuo. Que é um ato contínuo. Havendo divergência, passo a coletar os demais votos. Como vota Dr. William? Está muito quieto. Boa noite, senhor presidente, demais auditores, doutor procurador, doutor Denis, qual também desde já eu lamento muito que esteja de saída, né, da procuradoria, porque o trabalho que o Vossa Excelência faz, além de hercúleo, é brilhante na procuradoria. A gente sabe como que estava antes e depois do doutor Denis. Então, rendo aí minhas homenagens e digo que foi um grande prazer aí sempre estar na convivência de Vossa Excelência aí durante as sessões aqui do pleno do TJD do futsal. Em relação ao caso, senhor presidente, também estava em bastante dúvida, né? A linha é bastante tênue em relação a 243F e 258. Li aqui o relatório, escutei atentamente a defesa e também a manifestação do Dr. Denis, e ouvindo o voto da doutora Gisele, também pedindo vênia ao brilhante voto do auditor-relator, doutor Arthur, eu tenho a honra de acompanhá-la e entendendo como uma situação contínua, né, mediante aplicação, aí, passível de aplicação do artigo 183. E também acompanho da mesma forma na dosimetria da pena em relação ao artigo 258 em 3 partidas para cada um dos denunciados. Aí como voto, senhor presidente. Então, desclassifica
e aplica o 183 e desclassifica para o 258 aplicando 3 partidos, é isso? Isso, acompanhando a divergência. Como vota, doutor? Presidente, primeiro, foi um privilégio participar dos julgamentos, né, desde o primeiro, né, desse último aqui, foi um privilégio e desejar muito sucesso nessa nova fase. Tenho certeza que profissionalmente você vai despontar da mesma forma como foi. Com relação ao processo, a questão da ofensa à honra, eu entendo que ela ficou caracterizada no momento que houve o depoimento. Então, eu acho que, primeiro, que por mais que o artigo não exija tal evidência, houve evidência no depoimento do árbitro. Não aplico o 83 porque eu acho que as ofensas são diferentes, quando ele ofende o árbitro e o auxiliar. Então, eu acho que são atos distintos. Eu entendo que a invasão, o 183 serve para incorporar a invasão nas ofensas, mas não para unir ofensas para pessoas diferentes, porque o próprio artigo fala, ofender alguém. Se eu estou falando em alguém, são pessoas distintas. Então, meu voto é junto com o doutor Arthur. Eu voto com o relator, mantendo a decisão de primeiro grau, presidente. Enquanto o presidente pensa, posso só voltar ao doutor Denis, que todo mundo já se manifestou e ia deixar para o final. Eu queria só parabenizá-lo, porque foi um trabalho muito profícuo todos esses anos com ele, foi muito bom tê-lo aqui. Foi um exemplo para os nossos procuradores novos. Eu espero que se continue seguindo os parâmetros, que foi muito bem tê-lo. E tenho certeza que seu futuro será brilhante onde você estiver. Tá bom? Pois bem, senhores. Na verdade, estou aqui, como Nobres Vales sabe muito bem, o presidente tem o voto do Minério. Nesses casos, quando ocorre o empate, né? E exatamente porque ainda não fiz. Se empatasse com o meu voto, aí ficaria, não teria privilégio, não seria um privilégio, mas sim ao denunciado. Que muitos outros tribunais, por vezes, não entendem desse jeito, que eu acredito ser um absurdo. Acredito que a nossa prerrogativa da OAB, nesses casos, deveria até intervir. Porque nós observamos, por esse Brasil, que, por vezes, nós temos presidentes e julgadores que não têm esse arcabouço jurídico, tanto do Procurador-Geral quanto aqui do nobre defensor, tem, e desses nobres pares no julgamento. A linha é muito tênue, e aí me apoio nos pensamentos, nas palavras do doutor William Osar. Quem entendeu pela junção, acredito que tem sim justificativa. E tem sim justificativa para tal. E quem não entendeu, sim, também são atos diversos. E nesse caso é muito difícil. Porque eu teria um terceiro voto. E é aqui que eu fui ler. E nesse terceiro voto, por vezes, tem um desempate que deve ser usado. Informo os senhores que
nesse tocante, o que eles fizeram em quadra é muita reclamação. É muita reclamação. Eles não chegaram para o árbitro e reclamaram, você apitou errado, seu safado tal, e saiu, virou as costas e foi pro vestiário. Eles ficaram, e ficaram, e ficaram, e ficaram, e ficaram. Por óbvio que eles falaram assim, senhor juiz, árbitro da partida, o senhor errou naquele lance. Então, é muito complicado mesmo eles não serem apenados. Lembro, inclusive, né, o senhor Sérgio Barbosa da Silva, ele foi apenado por 2 vezes na segunda comissão disciplinar, e mostrando que, efetivamente, ele teria que ter aprendido com algumas das situações. Por óbvio, passou o prazo, não tem mais antecedentes. Mas, infelizmente, com recurso também, né, os casos dele. Então, assim, ou seja, a gente também, nós aqui julgando o tribunal. Então, isso causa um pouco de tristeza. Mas não com relação a antecedentes, não tem antecedentes, mas nós lembramos, sim, dos casos. Eu entendo, e eu entenderia, que talvez umas desclassificações poderiam ocorrer. Mas se assim o fizer, estaria talvez privilegiando a assintosa e desmedida, e desproporcional. Agora, se manter também 7 partidas para aquilo que ele fez, é muito, você fica numa situação, eu aplico exatamente o que o código diz, eu faço justiça. É muito complicado quanto a isso. O doutor Arthur, eu tenho certeza, ele aplicou o CAEG do CBJB. Agora, você olhar para tudo aquilo, 3 partidas igual, 3 partidas fica de bom tamanho para o que ele fez. Também não está errado. E aí você fica no dilema, entre você aplica a justiça ou você aplica friamente o CBJB. É bem complicado. E aí cai nas costas do presidente fazer essa análise. Fazer um voto diferente. Porque os antecedentes aqui do Rodrigo Dalla Vecchia ficou em 5. E está denunciado, sim, 243F, e foi mantido pelo relator. E também mantido tanto pelo doutor Fernando quanto pelo doutor Arthur, 4 partidas. O que eu vejo? Eu vejo que 8 e 7 é muito. Perfeito, senhores? Acredito que todos aqui acham. Mas é assim, brilhante o voto do doutor Arthur, brilhante o voto do doutor Fernando, mas eu vou me apoiar para que se faça uma dosimetria de maneira mais correlata com todos os nossos julgados. E se for assim, imagine o que aconteceu no Atletiba, que ele ia aplicar 40 partidas, né? Daqui 3 anos. Perfeito. Então, nesse sentido, vou entender pelo 183, mas mantendo, então, o apenamento, fica com 3 partidas apenados por 3 votos, por maioria, aplicado com 5 partidas, o senhor Rodrigo, tendo em vista que vai haver o 183 no 243F, e também em relação ao Sérgio Barbosa, que fica com 4 partidas. Então, por maioria de votos, entendeu, né, doutor Gatti? Porque, vamos lá. Então, vamos lá. Eles desclassificaram. Temos, então, 2 votos para o 243. E eu estou também absorvendo. Só que absorvendo tudo no 243F, que mantivemos 2. Os 2 mantivemos o 243F. Então, eu tenho 2 votos no 243F, no Rodrigo, em 5 partidas, e com o meu voto fica 3.
mas eu estou absorvendo, então, não existe o apenamento no Só para 258. entender, presidente, não quero interferir no seu voto, mas pelo que a gente tinha entendido da abertura de urgência, ela ficou um 8.3, entendeu que era um 4 só, e só ficou tudo 258, não? Isso. E de onde surge 243F por maioria? Tá? O 243F por maioria surge da onde? Os três. Eu, votando no 253F, ele e ele. Perfeito? Aí não fica nem o voto deles, nem o voto deles, é o cargo do presidente, às vezes, ter a modulação, certo? Então, fica por maioria de votos. Conhece do recurso e dá parcial provimento com aplicação, mantendo por maioria de votos o apenamento em 5 partidas, mas meio que anulando, porque absorve a concessão da terceira conduta na segunda. E também isso ocorre em relação ao Sérgio Barbosa. Então, fica apenado em 5 partidas o Rodrigo Dalla Vecchia no 253F e tendo a absorção, ou seja, não existe mais o apenamento em 258, perfeito? E o Sérgio Barbosa, ele fica apenado também no 253F, com 4 partidas, por maioria também, tendo em vista o meu voto, doutor Fernando e doutor Arthur, e com absorção, ele não tem um apenamento duplamente do 253F. É um voto modulado, então, a concessão parcial do recurso é o que restou, e serviço, vocês me deixaram para o último, para pauta e último do doutor Fernando. Eu só vou apenas aí, perfeito. se possível, a votação da Graças a Deus, não é. Então, não há voto divergente, o voto divergente só pela absorção. Ficou o voto divergente. A voto maioria. A divergência, podemos colocar aqui, mas não tem o 243F foi mantido por maioria. Então, um acordo mesmo. Um acordo não coloca, doutor Gato. E qualquer coisa aqui, nosso plenário, podemos debater. Perfeito? E voltando, então, é o resultado que proclama. Não, mas só encerrando essa parte, e agora iniciando a parte administrativa. Não cancele a filmagem. Então, um misto de saudosismo, mas também de eterna gratidão a todo o trabalho elaborado pelo doutor Procurador-Geral. Passo a palavra, então, para as considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Prometo ser bem breve. Eu gostaria de deixar aqui meu mais profundo e sincero agradecimento. Não vou nomear cada auditor, tem também os auditores das discussões plenárias, auditores que já não estão mais aqui, os procuradores também. Uma pessoa do presidente, o Dr. Peterson Moroso, que eu gostaria de agradecer, deixar aqui meu mais sincero agradecimento mesmo por toda a aprendizagem. Cresci muito nesse tribunal desde 2018, depois do cargo de procurador-geral. Pude aprender muito com excelências sobre direito desportivo, sobre justiça, conforme bem pontuou o nobre presidente. Às vezes a gente tem que escolher entre aplicar o código em sua rigidez ou se aplicar a justiça. E sempre tentei aqui, inclusive muitas vezes fazendo, às vezes, a defesa, aplicar a justiça, pedindo a absolvição da atleta, quando eu entendia que não era caso de condenação, pedindo muitas vezes abaixo dos autos quando era necessário, sempre tentando buscar aqui a justiça e sempre, depois de muitas conversas com as excelências, de muito aprender com as excelências, eu gostaria aqui, como uma manifestação final, de agradecer a todos os membros desse tribunal, os auditores, comissão disciplinar, a doutora Ana, essa sim é a mais fácil de agradecer, com o risco de recuperar a justiça da outra pessoa. Eu faço aqui um agradecimento especial à doutora Ana, com toda certeza, sem o auxílio da doutora Ana, sem a sua eficiência e sua competência, o trabalho do procurador-geral, a parte administrativa do procurador-geral seria impossível. Então, isso é o meu agradecimento. Faço aqui um registro também de agradecimento à Federação Paranaense de Futebol de Salão, as pessoas do presidente, vice, doutor Anderson, doutor Joel, e também doutor Eduardo Vargas, que sempre nos auxiliou aqui, toda vez que a Procuradoria necessitava de um auxílio do Departamento de Competições, do Departamento Jurídico, sempre fomos muito bem atendidos. Faço aqui também, vou escolher o doutor Rafael, para agradecer a todos os advogados que sempre me trataram com muito respeito, aqui sempre em lado propósito, mas dentro
do julgamento, de técnica, com respeito, e buscando justamente que cada um contribuir para a justiça desportiva. Então, agradeço aqui aos advogados, os colegas advogados, que sempre trataram com respeito à educação, na pessoa do Dr. Rafael, que da mesma forma sempre tratou com mais elevado respeito e consideração também. Senhor presidente, passa aqui um agradecimento, não gostaria de fazer o agradecimento pessoal para o doutor, com injustiças, mas a Vossa Excelência gostaria de fazer um agradecimento, que sempre teve um canal aberto com Vossa Excelência para discutir o direito desportivo em si. Obviamente, a discussão de processo só ocorre no julgamento, mas discutir a justiça desportiva em si, sempre tive um canal aberto com Vossa Excelência, que nós fizemos muito durante esses anos, mesmo quando discordamos da ideia em si, da aplicação de um artigo ou outro, mas sempre pude contar muito com a Excelência para aprender, ainda mais com a sua vasta experiência nessa área de lideramento. Então, Excelências, infelizmente tenho que sair nesse momento, até por uma questão de ética, abrindo o jogo aqui, vou contribuir com o time que o meu irmão está tomando a frente em Paranaguá, que vai disputar a Série A, então provavelmente Vossa Excelências talvez me vejam aqui, né, porque eu espero que a equipe não cometa nenhuma infração, mas a gente sabe que começo de uma equipe, questão de regulamento, então, às vezes até o atleta, né, acaba passando um pouco dos limites, então talvez Vossa Excelência me vejam por aqui. Mas acredito que é isso. Justiça aqui, meu agradecimento novamente. Obrigado por toda a cortesia, por toda a competência de Vossas Excelências, toda a cordialidade, e espero encontrá-los novamente, seja aqui, seja em outro momento, na OAB, campeonatos, né, Dr. Fernando Peterson, Dr. Gales também joga, e também contem comigo, sempre que precisarem, que eu possa contribuir de alguma forma, embora eu tenha saia a partir de amanhã do tribunal como procurador, mas vocês sempre têm um canal aberto comigo também, para da forma que eu possa contribuir. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Por favor, passe ali para eu encerrar a sessão. Antes disso, por favor, já que você vai atuar em um time de futebol, por favor, não esperamos ver você aqui no púlpito, se for como visita. E se assim necessitar, só daqui faço uma solicitação pública, que aguarda a quarentena, né? Só quanto a isso, né? Por ética, e tenho certeza que assim o senhor irá cumprir, guardar essa quarentena. E fora isso, daí, com certeza poderá ocupar o púlpito, e será um grande prazer observar teses que agora vai estar do lado de lá, sempre defendendo e não acusando. Então, voltando, agradeço a todos mais uma vez. Vamos comemorar e brindar por tudo, não por você estar saindo, mas sim por você estar, por tudo que você deixou também de legado. E depois a gente comenta aqui, continuamos o debate, depois do encerramento, exatamente desse 132, né, que a gente utiliza bastante aqui, exatamente nesses desempates. Aqui com o Dr. Galli, a gente vai continuar os debates, perfeito? Então, é por isso. Eu acredito que eu falei exatamente como que vai ficar no espelho. Vamos lá, por maioria de votos, então fica apenado no 243F o senhor. Desculpa, só para voltar, para que não tenha dúvida. O senhor Rodrigo fica apenado por maioria do 243F, com 5 partidas, e por maioria reconhece o 183 como ato único, certo? A absorção. E já em relação ao Sérgio, ou Ernesto, também por maioria 243F, mas com 4 partidas, e por maioria daí 183 considerada absorção por ato único. Perfeito? Na primeira infração, 243F, não ocorre nenhuma desclassificação. Não. Essa desclassificação foi dele, mas foi voto vencido. Essa que foi a dúvida que eu tentei elucidar e talvez eu não consegui, por isso que eu retornei agora. Perfeito? Mas continuamos aqui para o debate. Eu acredito que tenha sido uma decisão agora bem funcional. É o resultado que proclamo, agradecendo mais uma vez a presença de todos, especialmente o Dr. Denis Almada. Encerro a sessão pedindo que pare a gravação.